Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, Série E, A Igreja, Coluna e Base da Verdade. Título do volume 2, A Cumplicidade na Obra do Senhor. Autor, Pedro Dong. Título da semana 4, Autor, Apóstolo Paulo, parte 2. Sábado, ler com oração, 2 Timóteo 3,12, que diz: Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. A partida do apóstolo. O coração do apóstolo Paulo transmitia a palavra de Deus com toda a pureza. Infelizmente, hoje, muitos servos de Deus são carentes de pureza. Que o Senhor nos conceda um puro coração para servi-lo por amor, sem procurar fama, aplausos ou elogios para nós mesmos. Nossa função é levar as pessoas à palavra da verdade, enriquecendo-as com a realidade de Deus. Em sua primeira carta a Timóteo, Paulo advertiu sobre a degradação que entrava na igreja. Até mesmo alguns de seus cooperadores se desviaram da verdade e foram atrás de ensinamentos diferentes, filosofias, gnosticismo, mitos judaicos, ascetismo. Pela graça do Senhor, vivemos um bom momento na vida da igreja. Não há em nosso meio lutas por poder ou disputa por posição, pois o Senhor trabalhou em nós, levando-nos à unidade e unanimidade. Somos cúmplices uns dos outros. Tudo isso não é mérito nosso, mas é fruto da obra do Espírito Santo. Por isso, amados, estejamos alertas e não nos permitamos ser corrompidos por ensinamentos diferentes. Pela misericórdia do Senhor, as igrejas têm sido fiéis em seguir a palavra profética que nos tem levado a ser unidos de alma e coração. Temos pouca força, mas Deus tem feito grandes coisas em razão de nossa pureza. Portanto, não nos descuidemos da palavra profética, mas sigamos sua direção até a volta do Senhor, que se aproxima cada vez mais. O dia está nascendo e o milagre da aurora vem surgindo. A segunda prisão de Paulo se deu por volta do ano 67. Ele fora solto em 64, mas no ano 67 foi novamente preso em razão da perseguição do imperador Nero. O contexto de sua prisão está relacionado ao grande incêndio ocorrido em Roma em julho do ano 64. A cidade queimou por 6 dias e 7 noites, e de suas 14 áreas, apenas 4 permaneceram intactas. Palácios, templos, monumentos, tudo foi destruído pelo fogo. O incêndio causou um grande sofrimento ao povo romano, que foi acometido por enfermidades e miséria. A sensação era de desamparo. Acredita-se que o próprio Nero deu ordens para incendiar Roma com o objetivo de reconstruir a cidade com grande esplendor e nela colocar seu nome. Contudo, a situação ali era caótica, o que fez com que sua popularidade desabasse. Para se redimir de seu fracasso, Nero se aproveitou da impopularidade dos cristãos entre os judeus e gregos não convertidos, colocando neles a culpa pelo incêndio e eximindo-se de sua responsabilidade. Os cristãos foram sacrificados para aplacar a fúria popular e apaziguar as divindades ofendidas. Assim deu-se início à perseguição oficial dos cristãos com requintes de crueldade. Muitos eram costurados em peles de animais selvagens e jogados aos cachorros para serem despedaçados. Outros eram vestidos com tecidos embebidos e material inflamável, no qual se colocava fogo, e eram usados como tochas vivas nas praças para a iluminação noturna. Pelo fato de ser um proeminente líder cristão, Paulo foi preso como um criminoso comum, embora fosse inocente. Em meio a todo esse sofrimento,
O apóstolo Paulo ficou só. Durante seu aprisionamento, apenas Lucas estava com Paulo. Por isso, ele rogou a Timóteo, seu cooperador mais íntimo, que fosse vê-lo depressa e levasse consigo João Marcos, pois este lhe seria útil para o ministério. Mesmo naquela situação, Paulo ainda se preocupava com o ministério. Pelo fato de ser cidadão romano, Paulo não poderia ser açoitado antes da condenação. Entretanto, ele ficou no calabouço, lugar úmido, frio e certamente sujo. Prevendo que iria passar frio no inverno ali, pediu a Timóteo que levasse sua capa. Em sua primeira defesa perante o tribunal, ninguém lhe foi favorável. Quando vemos a situação em que Paulo se encontrava no final de sua vida, nosso coração se constrange. Ele foi fiel à visão celestial que recebera até o fim. Ainda que soframos perseguições, sejamos fiéis à comissão que o Senhor nos deu de levar o Evangelho do Reino a toda a terra habitada. Pergunta de hoje: qual é seu sentimento ao ler o relato dos últimos dias do apóstolo Paulo? Jesus é o Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória ver, o mal vem derrotar.